Há uma palavra, irmãos, que o Senhor propôs em meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite, e eu quero fazer isso segundo a graça que o Senhor nos der. Eu coloquei como título nesta mensagem: o poder de uma vida cheia de alegria e do Espírito Santo. Esta é a 8ª mensagem da nossa série, uma compreensão atual sobre o Espírito Santo. Todas essas mensagens estão disponíveis tanto em nosso site, www.assembleia.org.br, como também em nosso canal no YouTube. E eu recomendo aos irmãos que queiram rever ou ver essas mensagens. E a mensagem de hoje é esta: o poder de uma vida cheia de alegria e do Espírito Santo. Nós vamos ler o texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 44. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 44. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por esta mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Meus amados e queridos irmãos, há algo muito significativo em Lucas, que foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ao descrever esse episódio e finalizar no versículo 52, destacando que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A pergunta que surge naturalmente é a seguinte: como pode alguém estar feliz, transbordando de alegria, depois de passar pelo estresse e pela violência de ser expulso de uma cidade? Isso em relação a Paulo e a Barnabé. E como os novos discípulos poderiam estar felizes, transbordando também de alegria e cheios do Espírito Santo,
ao contemplar a injustiça que foi feita com seus amigos Paulo e Barnabé, que eram também os seus pais na fé. Em outras palavras, o que fazer? Como superar problemas insuperáveis e se manter saudável? E estes estavam mais do que saudáveis, porque eles estavam cheios de alegria, estavam felizes e cheios do Espírito Santo. O propósito desta meditação é que nós entendamos como eles conseguiram. E nós vamos começar pelo contexto deste episódio. Na terceira mensagem desta série, com o título E Disse o Espírito Santo, nós vimos que Paulo e Barnabé foram enviados como missionários pela igreja de Antioquia. Foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, descrita no capítulo 13 do livro de Atos. E o Espírito Santo os dirigiu nessa viagem, primeiro para Seleucia, e então eles navegaram para a ilha de Chipre e pararam em Salamina para pregar o evangelho em um local de encontro judaico. Daí eles percorreram toda a extensão da ilha de Chipre, e em Pafos, que era a capital, eles se encontraram com o governador da ilha, Sérgio Paulo, que convidou os apóstolos, Paulo e Barnabé, para que contassem a ele a respeito da pessoa de Jesus. De Pafos, eles partiram para o mar e navegaram para Perge, na Panfilha, e depois para Antioquia da Pisídia. São lugares que hoje ficam na Turquia. E nessa cidade, Paulo, em um dia de sábado, ele foi à sinagoga judaica, e sendo-lhe dada a palavra, ele pregou sobre o plano de salvação em Jesus, expondo como Deus operou na história, usando os profetas para anunciar a chegada ou a vinda do Messias. No sábado seguinte, praticamente a cidade inteira foi para a sinagoga a fim de ouvir a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo. E quando alguns líderes religiosos judeus viram aquela enorme quantidade de pessoas que compareceram à sinagoga para ouvir a respeito de Jesus Cristo, eles ficaram com inveja, e durante a exposição de Paulo, eles começaram a contestar as palavras que Paulo dizia, e começaram a gritar tão alto que Paulo não pôde ser ouvido. Mas Paulo, como nós lemos, continuou a pregar. E ele disse que já que eles, judeus, não queriam ouvir as boas novas que ele anunciava, ele iria levá-la para os não-judeus, para os gentios. E os não-judeus se alegraram com essa notícia, porém, os líderes religiosos se voltaram com mais intensidade contra Paulo e Barnabé. E eles convenceram as mulheres da alta sociedade daquela cidade
mulheres influentes e respeitadas, e também os homens de alta posição daquela cidade, de que a mensagem que Paulo e Barnabé pregavam, a doutrina que eles estavam disseminando naquela cidade, era contrária ao modo de vida, ao estilo de vida agradável que eles levavam. E aquelas pessoas ficaram alarmadas e passaram a apoiar aqueles líderes religiosos contra os dois missionários, Paulo e Barnabé, que ali estavam. Então, esses líderes religiosos, com o apoio suficiente daquelas mulheres importantes e daqueles homens importantes daquela cidade, tiveram o apoio suficiente e eles forçaram Paulo e Barnabé para saírem da cidade, talvez proibidos de voltarem àquela cidade sob pena de morte. E é aqui que entra o último versículo que nós lemos, o versículo 52, que diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Já podemos tirar daqui uma grande lição, porque apesar da oposição que eles sofreram, a ponto de serem expulsos da cidade, Paulo e Barnabé não saíram por algum lugar daquela cidade lamentando a resistência, lamentando a oposição que eles enfrentaram na pregação do Evangelho. O nosso texto diz que eles avançaram felizes, transbordantes de alegria e do Espírito Santo. Literalmente, eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. O mesmo aconteceu em relação aos novos discípulos, que conheceram o Evangelho durante aquele breve período em que Paulo e Barnabé pregaram naquela cidade. E quando eles viram a ousadia com que Paulo e Barnabé suportavam as indignidades sofridas, e mesmo assim continuaram a pregar o Evangelho, ao invés daqueles novos discípulos ficarem com medo, ficarem assustados, ficarem tristes, eles foram da mesma forma inspirados e ficaram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Em resumo, tanto Paulo e Barnabé, como também os novos discípulos, todos eles, mesmo diante daquela situação injusta, ficaram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Eu creio que nós podemos aprender com Paulo, com Barnabé e com aqueles novos cristãos, como ser uma pessoa repleta de alegria e cheia do Espírito Santo, mesmo em condições desfavoráveis e em condições adversas. Porque o natural é que a pessoa em condições tais, que podemos classificá-las como gravíssimas, fiquem abatidas, entristecidas, exaustas, desanimadas, e até com uma condição conhecida como depressão espiritual, que é uma depressão que não ocorre por questões químicas e nem genéticas, mas é uma depressão com todas as suas consequências, mas que tem origem
na alma, tem origem na administração das emoções quando a pessoa passa por conflitos. Agora, nós sabemos que a depressão, qualquer que seja a sua origem, ela provoca sentimentos de tristeza e também ela traz a perda de interesse em coisas e em atividades que antes dava prazer para a pessoa. Mas, com Paulo e Barnabé, e com esses novos cristãos, ocorreu o inverso. Porque aqui nós vamos encontrar os missionários, como disse, passando pelo estresse e pela violência de serem expulsos da cidade e partirem felizes, e também os novos discípulos, que passaram pelo constrangimento de verem os seus amigos e pais na fé serem expulsos da cidade, mas também superaram essa injustiça e se mantiveram cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos desde logo compreender, irmãos, que esse comportamento de Paulo e Barnabé e dos novos discípulos não era e não foi porque eles tinham um estilo de vida despreocupado, sorridente, descontraído, irresponsável e inconsequente. Não foi por isso. Eles estavam repletos de alegria por um profundo sentimento de paz interior, motivados pelo Espírito Santo que agia diretamente em seus corações. Eu creio que é oportuno lembrar desde já que você não precisa viver a vida apenas com as suas próprias forças. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, e, em consequência, viver uma vida cheia de alegria, porque o Espírito Santo preenche aquele espaço vazio que existe dentro de cada pessoa. Ele preenche aquela sensação de que está faltando algo, que está faltando alguma coisa que a pessoa não sabe identificar o que é, mas ela sente um vazio dentro do seu coração. Há uma frase que foi imortalizada do poeta e dramaturgo Fyodor Dostoiévski: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Também um dos pais da igreja, Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, há uma frase dele imortalizada: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Queridos irmãos, só o Espírito Santo é que pode preencher esse vazio que existe no coração do ser humano. E um dos componentes para o preenchimento desse vazio que existe no coração de todo ser humano, desde os mais ricos até os mais pobres, desde os indoutos até aqueles que alcançaram os maiores patamares na ciência. Esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. E um dos componentes
no preenchimento desse vazio é exatamente a alegria. Vamos entender, irmãos, que a alegria não é algo estático. A alegria não é algo que a pessoa se abastece com uma determinada quantidade de alegria para ir gastando no seu dia a dia até se esvaziar e novamente se reabastecer de alegria. Pelo contrário, alegria é dinâmica. Alegria se renova a cada momento. Alegria se retroalimenta. E quanto mais você se alegra, e quanto mais você gasta a sua alegria, mais você se enche de alegria. E a alegria, ela é um subproduto de se ter o Espírito Santo. Evidentemente, ter o Espírito Santo não é um salvo-conduto e não é uma liminar para que a pessoa não tenha aflições nesta vida. O próprio Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Já antes no Salmo 34, e versículo 19, nós lemos, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Obviamente, irmãos, nós enfrentamos dias difíceis. Enfrentamos o próprio dia do mal. Porém, apesar de que em determinados momentos da vida nós vamos enfrentar essas dificuldades, existem recursos sobrenaturais para que nós possamos manter em qualquer situação a alegria em nossos corações. Já foi dito que cada um de nós experimenta algo semelhante às estações naturais: primavera, verão, outono e inverno na vida. Enfrentamos também fases na vida. E um escritor fez uma correlação entre as estações e as fases de nossa vida. Como a fase número 1, a primavera, como o tempo de preparação. A fase 2, o verão, como o tempo de realização. A fase 3, o outono, como o tempo de desencanto. E a fase 4, o inverno, como o tempo de recolhimento. Com certeza, todos nós passamos várias vezes pelas várias estações em nossa jornada da vida. E nunca sabemos quando vamos enfrentar uma dessas situações na vida. Porém, é bom que todos saibam que mais cedo ou mais tarde nós enfrentaremos situações tais. E o próprio escritor do livro do Eclesiastes nos lembra no capítulo 3 e versículo 1, que cada fase de nossa vida tem o seu tempo determinado e tem o seu propósito. Agora, só é possível compreender, entender esses respectivos tempos quem de forma apropriada andar com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1, nos diz que há
um andar segundo o Espírito Santo e que há um andar de acordo com os desejos do próprio coração. Como já foi orado nesta noite, em que pedimos ao Senhor que enviasse cura espiritual, cura emocional e física, pelo poder da palavra de Deus. Eu gostaria que nós todos consideremos juntos a importância do fator alegria dentro de nós. Essa alegria que é gerada em nosso interior, independentemente das fases e das circunstâncias que estamos enfrentando. Essa alegria, ela é gerada pelo Espírito Santo. O meu desejo e a minha oração é que cada um de nós estejamos abertos para que o Espírito Santo opere a cura em nosso interior, para que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, desfrute dos efeitos dessa alegria. E no lugar onde há um espaço vazio, em algum coração nesta noite, em alguma alma nesta noite, que o Espírito Santo de Deus derrame o amor de Deus e derrame a alegria de Deus. E você saia daqui nessa noite pleno, sem este vazio que incomoda o seu dia a dia, notadamente quando você coloca a cabeça no seu travesseiro. E a alegria, meus amados irmãos, em Gálatas capítulo 3 e versículo 22, está elencada como uma das manifestações do fruto do Espírito Santo, que é produzido pela obra de Deus em nossos corações e que faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Ninguém pode aprovar leis para fazer as pessoas serem alegres. Porém, o fruto do Espírito Santo é uma obra do Espírito Santo que é realizada nos corações de todos aqueles e aquelas que se entregarem, que se renderem, que abrirem os seus corações para que o Senhor Jesus faça morada. No texto que nós lemos, diz que os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Nesta noite, você também pode ser uma pessoa cheia de alegria e do Espírito Santo. Não importando a fase, a estação que você se encontra, porque a alegria deve ser entendida como um presente de Deus. Eu tenho falado para os irmãos que no reino de Deus existe o sistema de presentes e o sistema de recompensas. A alegria integra o sistema de presentes. E eu confesso para os irmãos que ao preparar esta mensagem, isto se constituiu em uma novidade para mim. A raiz da palavra alegria, no original grego, é chara, que está intimamente relacionada com a palavra grega para graça, que é charis. Então, a alegria surge no coração quando estamos receptivos à graça de Deus e a recebemos como um presente de Deus para nós, como um dom
gratuito de Deus. Assim como você recebe a salvação, o perdão dos seus pecados, não por merecimento, não em consequência, mas pela fé em Jesus Cristo, gratuitamente, um presente gratuito de Deus, o perdão dos seus pecados, a salvação. Assim também você recebe alegria no seu coração, que é gerada pelo Espírito Santo, não por merecimento, mas pela graça, como um presente, como um dom gratuito de Deus. Há um evento, irmãos, registrado no livro do profeta Neemias, em que a lei do Senhor se havia perdido e foi encontrada. E quando a multidão foi convidada para ouvir a leitura da lei do Senhor, porque alguns nunca tinham ouvido a leitura da lei do Senhor, eles ficaram emocionados e choraram muito ao ouvir a leitura da lei do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 10, diz que o profeta Neemias disse a eles: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções ou presentes aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Agora, o que significa a alegria do Senhor, que produz essa força? Um comentarista deste versículo escreveu o seguinte: a alegria do Senhor é a alegria de coração que vem de conhecer a Deus, de permanecer em Cristo e de ser cheio do Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, conforme Lucas capítulo 2, versículo 10, um anjo apareceu aos pastores que estavam cuidando de suas ovelhas durante as vigílias da noite e disse a eles: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Com estas palavras, a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus veio para trazer grande alegria. Eu posso dizer a você nesta noite, se você é um cristão, se você é um seguidor de Cristo, se você é um discípulo de Jesus, se você é alguém que tem um relacionamento ativo com o Espírito Santo, não um relacionamento passivo, um relacionamento do tipo de que apenas sabe algo sobre o Espírito Santo como uma das pessoas da Trindade, mas se você tem uma relação pessoal com o Espírito Santo, para o efeito de ouvi-lo, para o efeito de andar com ele, para o efeito de permitir que ele seja o seu conselheiro, então eu posso garantir que você já tem no seu interior um depósito repleto de boas novas de alegria. A alegria já está depositada no seu interior, pronta para ser utilizada em qualquer situação. E eu quero lhe dizer que você pode e você deve começar a gastar a sua alegria, porque pode ocorrer
que apesar de alguém ser pleno de alegria, rico de alegria, cheio de alegria, não esteja usufruindo da alegria do Senhor em todo o tempo, mas vivendo como alguém que ainda está em busca de alegria. Calha aqui as palavras de Jesus, quando disse que não basta ter a verdade, é preciso conhecer a verdade, e a verdade vos libertará ou vos fará livres. O mesmo acontece com a alegria. Não basta ter a alegria, é preciso saber que tem a alegria e manejar essa alegria. Há pessoas que vivem mendigando alegria, quando são ricas em alegria, porque o Espírito Santo já depositou alegria em seus corações. Provérbios capítulo 13, versículo 7, nos fala do paradoxo de um estilo de vida em que as coisas não são como parecem ser. E o autor diz: a quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Você já tem essa grande riqueza no seu coração? Se você tem Cristo na sua vida, se o Espírito Santo é uma realidade na sua vida, você já tem esta alegria suficiente para ser como uma fonte que jorra. Uma fonte que brota do seu interior. Então este vazio que você sente no seu interior, ele é um pseudo vazio, que pelo conhecimento da verdade, ele vai desaparecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu gostaria de elencar alguns motivos de alegria que nós precisamos considerar. Primeiro, alegria de saber que Jesus ama você e que Ele morreu por você. Segundo, alegria de saber que o seu lugar no céu está garantido por causa do que Jesus fez por você na cruz. Terceiro, alegria de saber que os seus pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados na cruz do Calvário, cabendo a você apenas aceitar o perdão, não importando a gravidade e a quantidade dos seus pecados. Quarto, alegria de saber que você está se relacionando com Deus que o ama, com Deus que se preocupa com você. Ele tem você como filho ou filha, e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quinta, alegria de saber que o Espírito Santo reside em você, orientando você, guiando-o para uma vida saudável, uma vida de sucesso, uma vida de honra e de glória a Deus. Porque a voz do Espírito Santo nos diz: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Sexto motivo, alegria de saber que o Senhor é o seu provedor e não vai lhe faltar o que comer, o que beber, o que vestir, o que calçar e onde morar. Deus garante pela sua palavra que se você buscar o reino de Deus, se você se dedicar à justiça de Deus, todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E sétimo, alegria de saber que quando esse seu corpo se desfizer, você tem da parte de Deus um novo corpo. Um corpo eterno nos céus, onde você viverá eternamente.
Realmente, irmãos, conhecer a obra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo elaborou sob medida para o ser humano, todos os seres humanos, e de maneira particular para cada pessoa, tem que ser motivo de alegria. Uma alegria que não pode ser impedida, que não pode ser removida, uma alegria transbordante. E o Senhor Jesus é o nosso exemplo, e durante o seu ministério, ele demonstrou alegria. Lucas capítulo 7 e versículo 34, diz que os fariseus até acusaram Jesus de ser uma pessoa muito alegre, porque o Senhor Jesus não vivia recluso em um monastério. O Senhor Jesus era uma pessoa alegre. O Senhor Jesus era uma pessoa sociável. O Senhor Jesus era uma pessoa comunicativa. E Lucas capítulo 10, versículo 21, nos diz que Jesus se alegrava publicamente no Espírito Santo. Vamos ler, irmãos, palavras que Jesus deixou gravadas para nós em João capítulo 15, versículo 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Mais adiante, em João capítulo 16, versículo 22 em diante, os discípulos de Jesus estavam tristes por causa da iminente partida do Mestre. E o Senhor Jesus disse o seguinte: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade vos digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quando você estabelece um relacionamento com Jesus, duas coisas ocorrem em relação à alegria. Primeira, em qualquer época em que você esteja, o seu coração estará cheio, repleto da alegria do Senhor. E segunda, ninguém poderá tirar essa alegria. Talvez, mesmo tendo Jesus em sua vida, você esteja em uma época difícil da vida. Talvez as circunstâncias sejam difíceis. Talvez você esteja tão focado no problema que se sente incapaz de experimentar a alegria do Senhor. Pelo contrário, você tem a sensação de que Deus se esqueceu de você. Humanamente falando, há uma situação que envolve também Paulo, agora com seu companheiro Silas. Eles foram trancados em uma prisão na cidade de Filipos, presos sem justa causa, espancados sem julgamento e depois colocados em uma cela
com mãos e pés atados a um tronco. Humanamente falando, eles estavam numa situação triste. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 16, e versículo 25 em diante, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Nada pode impedir, remover, obstaculizar esta alegria que o Espírito Santo coloca em nosso coração. E essa alegria, ela cria um ambiente favorável, ela cria uma atmosfera suficiente para que grandes milagres aconteçam. Agora, meus amados irmãos, eu creio que nós precisamos verificar a nossa realidade, examinando-nos a nós mesmos, para aferir o grau de alegria que existe em nossos corações. Não apenas a alegria latente, mas a alegria expressa, sentida, objetiva, concreta. Obviamente, isso não é fácil. Olhando para a Bíblia, nós vamos encontrar pessoas espiritualmente maduras que passaram por períodos de tristezas. Eu selecionei 3 grandes personagens da Bíblia que passaram por períodos de profunda tristeza. Jó, capítulo 3, versículo 11. Ele desejou nunca ter nascido. Suas palavras foram: porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Davi também no Salmo 55, versículos 6 e 7, ele orou a Deus, porque ele desejava ir para um lugar onde ele não tivesse que lidar com a sua realidade. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, acabado de ver os 450 profetas de Baal derrotados, com fogo que desceu do céu, Elias fugiu para o deserto e pediu a Deus que tirasse a sua vida. Ele sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Eu fiquei pensando, meus amados irmãos, se esses grandes homens de Deus, se esses gigantes lutaram para encontrar alegria, como nós podemos encontrar alegria em todas as fases de nossas vidas e não passar por situações tais nas quais temos vontade de sumir, nas quais temos vontade de morrer, nas quais nos perguntamos: por que nasci? Eu creio que uma das explicações aceitáveis é que eles não viveram em uma época como a nossa, em que o Espírito Santo habita
em nós. Na época deles, o Espírito Santo vinha sobre alguém para efetivar uma missão específica, algo específico. Porém, de qualquer maneira, para experimentarmos a alegria do Senhor, o nosso foco precisa estar em Deus. Eu quero que os irmãos compreendam que eu não estou dizendo que nós vamos negar os nossos sentimentos, ou que nós vamos tentar reprimir as nossas emoções, ou suprimir as nossas emoções, ou dizer uma coisa mesmo estando sentindo outra. Mas nós devemos submeter as nossas situações, as nossas circunstâncias, os nossos problemas a Deus que cuida de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Perante Deus, nós podemos abrir os nossos corações. Podemos falar francamente com Ele das nossas preocupações, dos nossos medos, das nossas ansiedades. Podemos falar com Ele dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas frustrações. Podemos dizer a Ele como nós nos sentimos, podemos falar a Ele onde está doendo. E o mais importante, o Espírito Santo está aqui na terra, cuidando de cada um de nós. Desde que desceu no dia de Pentecostes, o Espírito Santo permanece aqui na terra. Romanos capítulo 8, versículo 16, 26, diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. E mesmo quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo ora em nós, ora por nós, traduzindo os nossos suspiros em palavras, traduzindo as nossas lágrimas, traduzindo os nossos gemidos em uma oração perfeita diante de Deus. Ele intercede por nós. Eu finalizo com a palavra de Jeremias capítulo 31 e versículo 13, onde Deus fala a respeito de um novo tempo, dizendo: as moças dançarão de alegria, e os homens, jovens e idosos tomarão parte na celebração. Transformarei o seu pranto, as suas lágrimas em alegria. Eu os consolarei e lhes darei exultação, lhes darei sorrisos, lhes darei cânticos em lugar de tristeza. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Existem algumas páginas em seu passado que precisam serem viradas definitivamente. E só o Espírito Santo é que poderá ajudar você a virar essas páginas da sua vida, páginas que lhe incomodam. Só o Espírito Santo poderá ajudar você a virar essas páginas do velho álbum preto e branco da sua vida, do seu passado. E o convite é para que você faça uma entrega plena e total da sua vida ao Senhor Jesus. Entregue o seu passado, o seu presente e o seu futuro, e o Espírito Santo estará trabalhando para que este vazio seja preenchido, e vazio nunca mais vazio.
Conforme Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo quer habitar plenamente em você. O Espírito Santo quer ser o líder, o presidente da sua vida. E você terá um novo momento em sua vida, um novo tempo, uma nova realidade. E assim como esses missionários e esses novos discípulos, quaisquer que sejam as circunstâncias, você viverá uma vida cheia de alegria e uma vida cheia do Espírito Santo. Por favor, levante a sua mão assim comigo. Ó Senhor, eu proclamei esta palavra, procurando ser o mais fiel possível à revelação recebida. Eu quero pedir, Senhor, que o Espírito Santo de Deus complemente aquilo que pela minha incapacidade eu não pude transmitir para os teus servos e as tuas servas. Para que haja, Senhor, a cura do espírito, da alma e do corpo. Para que este vazio desapareça de cada coração e as emoções sejam curadas. E haja, Senhor, este novo tempo. É preciso que estas páginas sejam viradas, e sejam viradas de forma definitiva, para que este incômodo, esse mal-estar, essas noites não dormidas cessem, acabem. Insônia nunca mais, evagueações da noite nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Deus tem este novo tempo para você, um tempo de bem-estar, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de esperança, um tempo de plenitude, alma plena, emoções plenas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fiquemos de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a ti, Jesus. Visita, Senhor, a cada um. Ajuda, Senhor, a cada um. Ajuda-nos na nossa pouca fé. Ajuda-nos também na nossa incredulidade. Tua presença. Aleluia.